E vem conferir a crítica da segunda temporada de House of the Dragon. E chegou ao fim a segunda temporada de House of the Dragon, que infelizmente foi bem inferior à sua primeira, mas eu não achei uma temporada ruim como muitas pessoas estavam reclamando ao longo da temporada como um todo. Vale lembrar, quando House of the Dragon lançou a primeira temporada, ela tinha um trabalho e uma função muito difícil, porque ao mesmo tempo que você é uma nova série do universo de As Crônicas de Gelo e Fogo, ao mesmo tempo que você é uma nova série do universo de Game of Thrones, você vai gerar uma grande expectativa, as pessoas vão querer consumir sua série, já esperando algo de alto nível pelo universo que ele é baseado e por ser uma série da HBO, e você ainda tem mais um plus. Além de você ter que entregar já algo que as pessoas vão querer, você ainda tem que tirar um amargor da boca, porque as pessoas estavam revoltadas com o final da série de Game of Thrones, porque não foi um final bom mesmo. E a última temporada como um todo tem muitos problemas. E aí quando você pensa nisso, a primeira temporada tinha uma função muito difícil. Ainda mais porque trabalham com os Targaryen. Os Targaryen é um grupo dentro do universo de Game of Thrones que ele é muito amado. Então a partir daí você tem muitas dificuldades e a primeira temporada conseguiu passar isso muito bem. Com uma boa história, com bons personagens, bem escritos e mesmo mudando coisas do livro, consegue manter muito a qualidade da série como um todo. Não é a melhor série de Game of Thrones em relação até em temporada, pegar temporadas separadas, ela não é a melhor, mas ela seria uma série que funciona bem. Então a segunda temporada ela já iria começar muito mais tranquila. Eu acho que isso fez muito bem para a série, porque ela é uma série, ela já começa com o carinho do público que gostou da primeira temporada, com uma mistura bem clara de que já começa entregando muita coisa, porque a primeira temporada ela termina de uma forma muito acachapante, termina de uma forma que acaba fazendo com que a gente fique em choque e fica até revoltado. Então a segunda temporada ela já começa com tudo, ela já começa te entregando um ritmo mais acelerado e fazendo com isso a temporada comece acontecendo muita coisa. E os primeiros episódios eles conseguem entregar muito isso, parece que eles acabam te entregando com grandes acontecimentos, com grandes revelações que a série vai tendo e até algumas viradas muito interessantes com muito sangue. E a partir daí você que está assistindo como telespectador começa num ritmo muito rápido, ritmo muito acelerado. Só que o que acontece? Se a sua temporada começou com um ritmo muito acelerado, o que vai acabar acontecendo? O ritmo vai acabar diminuindo a partir daí. Porque se você, normalmente uma série começa apresentando alguns vilões, não a House of Dragon, mas uma série como um todo, apresenta os personagens principais, aí mostra quem vai ser a história da temporada e de séries como um todo. E quando você pensa aqui, eles já começam no ritmo acelerado para ter bastante ação e por causa do acontecimento da primeira. Então isso é interessante, mas quando o ritmo diminui, a série também cai um pouco de qualidade. E isso não é culpa do ritmo. Não é porque a série tem um ritmo mais acelerado ou mais lento que vai fazer ela ser boa ou ruim. Poderia ser que nessa parte acelerada as coisas fossem completamente atropeladas e na parte mais com ritmo mais cadenciado, poderia realmente trazer uma parte política mais interessante que não vai ter uma superação, mas vai funcionar bem. E pra mim esse é um problema. Nessa parte, quando a série desacelera, eu acredito que ela praticamente acaba criando alguns problemas. Porque, de novo, eles são baseados nos livros. Mas quando você pensa em como eles trabalharam na série, por ser outra mídia, tem muitas decisões que não me agradam. Tem muitos personagens que são jogados muito de lado. E isso também me incomoda, porque eu acredito que tem arcos ali que eu acho que elas são acelerados e mais do que isso, eu acho que tem alguns arcos que eu acredito que na série tá faltando alguma coisa. Não só em questão de atuação, porque a atuação dos atores aqui, de modo geral, são boas. Eu acho muito, gostava muito das atrizes que eram mais jovens na primeira temporada e as que estão mais velhas, que desse momento pra frente, né, da metade da primeira temporada até agora, vão muito bem. As adições funcionam bem. Um ou outro pode estar um pouco abaixo comparado com o geral, mas todos vão bem. O que me preocupa realmente é na parte da história, na parte da adaptação. Tem algumas escolhas que o roteirista faz que pra mim até beiram um pouco a preguiça de criar uma solução melhor. Algumas situações eu acho que poderiam ser um pouco mais pensadas em relação ao roteiro e mais do que isso, eu acho que tem algumas situações que são repetitivas. E tem alguns personagens que são colocados para conversar com outros personagens em alguns momentos da série, que eu não vou falar aqui por ser spoiler, que eu sinto em vários momentos que parece uma preguiça do roteirista e realmente uma repetição. Parece que tem muitas situações nessa temporada que são uma grande repetição.
repetição. E a partir daí parece que tem alguns discursos, inclusive, que parecem que não evoluem muito. Mas de modo geral, a série consegue ainda te entregar uma boa narrativa, bons personagens, e eu gosto da parte política. Eu acho que poderia ser um pouco mais, poderia ter um pouco mais dentro. E essa temporada seria muito bom pra isso, de realmente realinhar o tabuleiro da batalha que vai realmente começar agora. Mas pra mim poderia ter um pouco mais. Eu acho que essa é a temporada política. Essa é a temporada que depois de um certo ponto, eles poderiam focar muito na parte política, que tem na série, mas eu acho que poderia ter um pouquinho mais. Como eu falei, existem alguns núcleos, algumas ideias que eu acho que são jogados um pouco de lado, até mais do que precisava. Outra coisa que eu acho que é um grande anticlímax, que também dá um sabor de que não foi a melhor temporada, seria a parte final dela. Por exemplo, o episódio final. Quando você chegar no episódio final, você sempre espera que vai ter grandes revelações. E pra mim, esse episódio tem dois grandes momentos. Um momento que envolve o Daemon, que eu não vou falar por ser spoiler, e uma hora que mistura uma trilha sonora com uma montagem muito bem feita. Porque quando você pensa no episódio como um todo, ele até parece um episódio filler em certo ponto. E parece que as coisas não andaram tanto como poderiam andar. E essa é a sensação que essa temporada tem um grande potencial desperdiçado, uma temporada com potencial, com personagens interessantes, com narrativas boas, com vários caminhos que você poderia ir e até acrescentar na série que não existe nos livros, mas não, você foi para um caminho até um pouco mais seguro em certo ponto, de não se arriscar, mas você acaba gerando um cansaço do público e também acaba gerando um cansaço da história, que parece repetitiva, como o Daemon em Harrenhal, que toda hora parece que é uma história que não andava. É legal a visão, tem um ótimo momento de visão no último episódio, mas quando você pensa, é uma história que estava enjoando, estava cansando. E uma outra coisa que eu acho que a série poderia trabalhar um pouco diferente, eu sei que aí é uma escolha narrativa, e a série escolheu ir pra esse lado, e tá tudo bem, acho que ainda continua sendo bom, é na parte de como você vai mostrar quem é o certo e quem é o errado da história. E por que eu falo isso? Porque o George R. R. Martin, que é o autor de As Crônicas de Gelo e Fogo e também de Fogo e Sangue, quando você pensa nele, você vê que apesar dele criar personagens que a gente vai odiar, caso, por exemplo, do Joffrey, quando você acaba vendo a história, você vê que ele sempre deixa claro ao longo do livro que todas as famílias, todas as casas vão ter pessoas boas e pessoas ruins. Vão ter pessoas que você vai amar e pessoas que você vai odiar. Então a partir daí, você sempre que tá vendo a série, você pode até gostar de mais de uma casa do que outra. Mas quando você assiste Game of Thrones, quando você lê as Crônicas de Gelo e Fogo, você sente que ninguém realmente é bom naquela história. Tem os piores, mas todo mundo dá num momento onde todo mundo é um pouco errado ali. E quando você chega aqui na série House of the Dragon, eu acho que isso falta um pouco. Porque eu gosto muito mais dos personagens que são os pretos do que realmente os verdes. Mas quando você acaba pensando na série, eu acho que eles poderiam equilibrar um pouco mais. Parece que eles mesmo que mostrem que a Rhaenyra tenha os seus momentos difíceis, tem os seus momentos errados, a série sempre deixa claro para qual lado você tem que gostar mais, que são os pretos e não os verdes. E de novo, eu entendo isso. O Christian Cole é insuportável, a Alicent é insuportável, e não por insuportável de ruim, insuportável de eles estão cumprindo bem o papel que o roteiro está dando pros atores e pros personagens. Mas de novo, eu queria que tivesse um equilíbrio um pouco mais e realmente mostrar que, ó, no fim das contas, todo mundo está errado. As únicas pessoas inocentes nessa situação são os dragões que estão sendo controlados pelas pessoas. Todo o resto é culpado de alguma forma. Tem os bons e tem os errados. E não, a série realmente escolheu um lado e levou um lado narrativo pra lá. De novo, eu entendo que eles tentaram fazer isso, porque realmente você acaba criando uma torcida. E eles criaram toda uma campanha de pretos contra verdes, então eles iam escolher um lado. Mas eu acho que eu gosto mais dessa parte política de Game of Thrones de existem os personagens piores, existem os que você odeia mais. Mas de modo geral, você sabe que eles são personagens e famílias quebrados, porque eles são humanos e todos vão errar e todos vão acertar. Todo mundo ama o Tyrion, muita gente gosta do Jon Snow, todo mundo ama Daenerys. De modo geral, em algum momento todo mundo errou na série. Então, eu acho que isso que falta um pouco em House of Dragon. Um ponto de vamos humanizar um pouco mais os verdes, no sentido de é muito difícil agora não teria nem como fazer isso, porque já criou toda uma narrativa que é muito difícil você voltar agora e querer que as pessoas gostem dele, por causa do Aemond e por causa, de novo, do Christian Cole, da Alicent. Mas quando você pensa de modo geral, eu acho que isso faz um pouco de falta que Game of Thrones tinha muito forte. Mas a trilha sonora continua excelente, a parte política, ela poderia ser melhor, mas ela funciona, os personagens continuam muito bons e eu gosto de como a temporada começa muito bem. A metade ela cai bastante do ritmo e cai bastante da qualidade que ela poderia trazer, e no final, eu até quero assistir a próxima temporada, quero continuar assistindo, eu amo esse universo, mas é inegável que é uma temporada que foi bem abaixo da primeira. Inclusive, eu queria saber por que eles escolheram
queriam diminuir os episódios, porque a primeira temporada tem 10 episódios e esse fechou em 8. E de novo, esse episódio final, eu não acho ele terrível, mas eu acho que é um episódio que não combina com o final de temporada. Pra mim, o final de temporada, ainda mais pensando no universo de Game of Thrones e até o House of the Dragon, você termina a primeira temporada pensando o quê? Eu quero mais. Aqui eu pensei, quando lançar eu vou assistir, vou gostar porque eu gosto do universo, mas poderia realmente trabalhar um pouco melhor. Então no fim, é aquela temporada que eu saio mais triste do que bravo. Eu saio mais triste do que achando que a série foi ruim. Porque, de novo, não é uma temporada ruim, é uma temporada decepcionante. Porque ela começa muito bem, ela apresenta muito bem os caminhos que ela pode ir, mas pra mim ela decepciona de um ponto pra frente. Concluindo, House of Dragon continua sendo uma série boa, mas a gente espera uma série excelente quando se fala de HBO e o universo de Game of Thrones. Então pra mim é uma temporada boa, funcional, mas como eu falei, ela é mais decepcionante do que ruim, porque ela poderia ser muito melhor do que ela foi. E por isso que eu fecho a segunda temporada de House of Dragon com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da segunda temporada de House of Dragon? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.